Urgente! Saiu o vídeo da audiência em que o ministro Alexandre de Moraes ameaça Mauro Cid com prisão preventiva, rescisão do acordo de delação e com investigações contra seu pai, sua esposa e sua filha. Tudo isso se Cid não dissesse o quê? O que Moraes queria escutar. Gente, isso aqui é urgente, é inédito e é gravíssimo. Acabou de acontecer. Depois das críticas pesadas que a gente fez ontem e hoje, contra aquele sigilo dos vídeos dos depoimentos do Mauro Cid, contra a falta de transparência do Supremo, o ministro hoje voltou atrás. Ele recuou e os vídeos foram liberados, e o vídeo dele ameaçando o Mauro Cid é simplesmente assustador. Assiste aqui agora comigo, vou passar para vocês agorinha mesmo, e depois eu vou reagir a esse vídeo, te mostrando os 3 grandes problemas que tornam esse vídeo inacreditável. Olha aí comigo. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante... E exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. E aí, o que vocês acham? Que o colaborador entendeu o recado, cheio de eufemismos aí, mas entendeu ou não entendeu o recado? Qual que é o primeiro grande problema desse vídeo aí? Em primeiro lugar, depois dessa ameaça de Moraes, o Mauro Cid mudou de versão no seu acordo de delação premiada. Olha aqui comigo a manchete da Folha de São Paulo. Cid mudou de versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Antes, o Cid disse que uma reunião na casa do Braga Neto com militares era uma ocasião social para tirar fotos com Braga Neto e Bolsonaro. Depois da ameaça, ele disse que era uma reunião para discutir a conspiração golpista e encontrar um jeito de fazer as Forças Armadas aderirem e intervirem. Antes, o Cid havia dito que um pedido de militares para ele de R$100 mil era uma brincadeira, uma piada, para ajudar a levar pessoas para frente do QG do Exército. Depois da ameaça, ele vem e ele diz que, na verdade, os 100 mil eram para financiar o plano Punhal Verde e Amarelo e para neutralizar Moraes, Lula e Alckmin. Qual versão da delação é a verdadeira? A primeira, a espontânea, ou a segunda, debaixo de pressão e ameaça? Quais as provas de Moraes e da PGR para acreditar na segunda e não na primeira? Porque uma escolha tem que ser feita, e uma escolha foi feita. Mas a questão é, qual é o critério da escolha? Qual é a base da escolha? Vamos lembrar que vazaram áudios espontâneos do Mauro Cid, olha aí na tela, que ele dizia que colocaram palavras na boca dele e que a PF tinha a narrativa pronta. E só queria que ele confirmasse aquela narrativa pronta. Por que então que se dá crédito à segunda versão do Mauro Cid, não espontânea, em que o Mauro Cid coloca agora esses fatos que antes eram inocentes num contexto de golpe? Qual o critério para escolher entre as duas versões? Você concorda com esses meus questionamentos? Você concorda que a PGR e o STF têm de dever de esclarecer isso? Se sim, curte com força o vídeo e vamos para o segundo grande problema. Assiste aqui comigo a esse vídeo do ministro Gilmar Mendes. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Gente, passei até 2 vezes aí porque é absurdo demais.
Um comportamento da Lava Jato 1000 vezes mais leve do que o do ministro Alexandre de Moraes foi descrito lá atrás pelo Gilmar Mendes durante toda a Lava Jato como prática de tortura. Coisa de pervertidos. Gente, algo 1000 vezes menos grave do que o Alexandre de Moraes fez. Dias Toffoli chamava isso de pau de arara do século XXI. Você lembra dessa? Os advogados do Prerrogativas diziam que o que existia na Lava Jato era prender para delatar. Isso era tortura. E aí? Isso que o Moraes fez é tortura ou não, ministro Gilmar Mendes? Isso aqui é crítico porque Gilmar tem que esclarecer. Ou era tortura e estava errado lá atrás na Lava Jato, e está 1000 vezes mais errado aqui agora, e o STF vai anular toda a delação do Mauro Cid, ou então não era tortura, estava certo na Lava Jato, que não fez nada de errado. E aí o ministro Gilmar vai ter que achar algum jeito de defender o que o Moraes fez nesses últimos meses, que é bem pior do que a Lava Jato fez. Mas tem um detalhe, a Lava Jato inteira foi anulada por conta de argumentos como esse do Gilmar que eu mostrei para vocês. Então, se estava certo, a Lava Jato inteira tem que ser desanulada, tem que ser restaurada, tem que voltar a Lava Jato com força, prender todo mundo, bloquear o dinheiro dos criminosos, prosseguir com as investigações. O ministro Alexandre de Moraes, que fez essa ameaça ao Mauro Cid, é o ministro do mesmo Supremo que desmontou a Lava Jato, dizendo que lá se praticava tortura. A gente tem que saber então quem estava certo e quem estava errado. Eles precisam dizer, porque eu e nós da Lava Jato, nós nunca mudamos de opinião e nós sempre agimos corretamente, porque diferente do STF, menos de 20% das delações vieram de réus presos na Lava Jato. Já agora no STF é 100%. E mais, vários presos na Lava Jato ficaram presos mesmo depois de delatar. Já no STF não, é diferente. Delatou, soltou. Então se o argumento deles valia para a Lava Jato, vale 10 vezes mais para o caso do Mauro Cid e do Bolsonaro. Nós da Lava Jato sempre dissemos que fizemos tudo corretamente, segundo a lei, que nunca houve tortura. Mas agora, quem dizia que tinha tortura é que tem que se pronunciar se o que o Moraes faz também é tortura, já que o que ele faz é 10 vezes pior. Você concorda? Então curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E o terceiro grande problema, qual que é? Gente, o Moraes está pedindo para o Cid confessar um plano em que o Moraes era a própria vítima. O Moraes era a própria vítima do plano Punhal Verde e Amarelo, que foi objeto da mudança de versão do Mauro Cid. Ou seja, o Moraes está ameaçando prender o delator se o delator não confessar o plano para matar o próprio Moraes. Isso é surreal. O impedimento, a suspeição do Moraes são mais do que claras. Isso reforça esse absurdo. É como o cara que foi roubado chegar no fórum, na hora do julgamento, ele pede licença para o juiz, diz sai aí do banco de juiz, senta na cadeira do juiz e dá a sentença. Não tem qualquer coisa que lembre imparcialidade aí. E aí eles anularam a Lava Jato, porque o Moro que era suspeito, que era parcial, né? Veja a hipocrisia deles. Você concorda comigo? Então curte o vídeo e presta atenção aqui, os métodos da Lava Jato nunca foram ilegais, diferente do que está acontecendo agora, e isso está provado agora, mais uma vez com essa hipocrisia suprema. Mas se você quer entender melhor tudo isso, todas as diferenças entre a Lava Jato e os abusos do STF, assim como outros temas centrais para todo o debate público dos últimos anos, dos próximos anos, então eu quero te convidar para a Academia de Justiça e Política, que é uma academia para você se exercitar e ficar forte naquilo que a gente mais precisa que você fique forte, que é o seu conhecimento e a sua preparação. A academia é um ambiente de sala de aula sem censura, sem a censura das redes, em que eu posso falar toda a verdade para você sobre os abusos contra as liberdades, sobre a corrupção sistêmica e sobre as raízes da impunidade. Ali eu vou te armar até os dentes com a arma mais poderosa, que é o conhecimento. É o meu ambiente de ensino mais completo, sem censura, e se você gostou e ficou interessado, confere o link aqui na descrição, que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, ou também nos comentários, ou então pega o seu celular e mira com a tela dele aí, no QR Code, com a câmera, mira aqui no QR Code, que você vai conferir uma página com todas as informações do curso. Corre lá enquanto é tempo, que as inscrições são por tempo limitado. Se inscreve, espera você lá dentro e um grande abraço. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual
a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, né, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou a ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Foro Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos apagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo MLAT, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira.